No webinar anterior falou-se de impacto social e hoje vamos aprender a contar essas histórias, as histórias do impacto de diferentes intervenções. Avaliar é contar a história de uma intervenção, seja ela um projeto, um programa ou uma política pública. É tentar compreender como correu o processo, se foi eficiente, usou bem os recursos disponíveis, realizou todas as atividades previstas e, sobretudo, será que nos conta a história das mudanças que aconteceram nos beneficiários na sequência dessa intervenção? O que é que mudou? Em que medida? E para quem? Olá, eu sou a Gabriela Silva e estou aqui para vos apresentar alguns métodos e técnicas de pesquisa que são essenciais ao processo de avaliação. Identificar categorias e indicadores pré-definidos ou emergentes dos dados, categorizar e etiquetar os dados, codificar, organizar a informação em folhas de cálculo ou software, identificar temas recorrentes, identificar padrões nos dados, identificar grupos de respondentes ou relações entre eles, identificar sequências de eventos, procurar dados para responder às perguntas da pesquisa, desenvolver e testar hipóteses. Para tal, gostava de vos contar uma pequena história inspirada num caso real. Trata-se de um projeto de formação de professores que aconteceu num país africano, onde o setor da educação tem alguns problemas, nomeadamente a esse nível. E agora nós queremos perceber o que é que mudou para esses professores, o que é que mudou para as crianças que eles ensinam, o que é que mudou nas escolas, se todo este projeto fez sentido de acordo com as necessidades deles e com as expectativas que tinham. E é esta a história que nós vamos contar a partir de agora. Em primeiro lugar, analisamos a documentação existente sobre o setor da educação no país, para percebermos se este projeto era pertinente e relevante para aquela realidade e se era de facto uma resposta às necessidades dos professores. Aquilo que nós descobrimos nesta primeira fase foi o seguinte: nos últimos 10 anos houve um aumento significativo e constante de professores com formação pedagógica. No entanto, as diferenças regionais são muito grandes. E a formação, tanto académica como em serviço dos professores, está concentrada na capital do país e em algumas capitais de província. Depois da análise documental, estudamos o projeto para ver de que forma respondia às necessidades dos professores neste contexto. Aparentemente, este projeto foi um sucesso, com muitos professores formados, muitas capacidades novas aprendidas. Mas como é que nós podemos provar exatamente o que é que mudou? Como é que podemos provar que aprendizagens foram efetuadas? Como é que podemos provar como é que a qualidade da educação mudou, se tudo correspondeu às necessidades efetivas daqueles professores? Podemos provar e descrever estes factos, temos de recolher, organizar e analisar dados com recurso a métodos quantitativos e qualitativos, que se complementam e que nos dão uma visão mais rica do impacto do projeto. Primeiro temos de identificar as fontes. Refiro-me a fontes secundárias, ou seja, documentos administrativos, outros relatórios e estatísticas da educação, mas também a fontes primárias, ou seja, todas as fontes em primeira mão, aquilo que as pessoas nos contam, o que vemos e o que ouvimos. Como já vimos na descrição do contexto local, são as fontes secundárias que nos dão a base, que são o ponto de partida para podermos contar a história de uma intervenção ou de um programa. É a partir desta informação inicial que construímos todo o processo de recolha de dados primários, ou seja, vamos confirmar as nossas teorias e hipóteses junto das partes interessadas. Vamos ouvir as pessoas e pedir-lhes ajuda para compreender as mudanças que sentiram nas suas vidas. Antes de tudo, temos que pensar com quem é que vamos falar. Quem é que sentiu estas mudanças? Vamos falar com os professores, vamos falar com os diretores das escolas, vamos falar com as crianças que os professores ensinam e, se sim, vamos falar com todos os professores que participaram no projeto, com todas as crianças afetadas e com os diretores. Será que é necessário? Não, não é necessário falar com todos. O que precisamos é de selecionar uma boa amostra que represente toda a população afetada. Depois de selecionarmos a nossa amostra, temos muitas técnicas de recolha de dados ao nosso dispor. Podemos usar questionários para chegar a um público maior,
Podemos fazer entrevistas de vários tipos a diferentes grupos de participantes para obtermos uma visão mais profunda sobre algo. Podemos facilitar dinâmicas com grupos focais para explorar coisas mais específicas. Podemos observar, fotografar e filmar para melhor descrever e documentar as mudanças. No caso desta avaliação, achamos por bem focar-nos bastante nos professores, que eram o principal público-alvo. E, portanto, para eles, aplicamos algumas técnicas que nos permitam falar com um grande número de professores, para termos uma visão abrangente do impacto do projeto de uma forma mais alargada. E falamos também com grupos de professores para termos uma visão mais aprofundada das mudanças que ocorreram para eles. Mas não quisemos deixar de fora outros stakeholders, como as crianças ou os diretores de escola. E, portanto, também ouvimos o que eles tinham a dizer sobre isto. E, por último, visitamos várias escolas para podermos conhecer o contexto em que estes professores trabalham e o contexto em que o próprio projeto se desenvolveu. No caso desta avaliação, para medir mudanças na educação, decidimos. No final, depois de várias semanas a recolher dados na província onde se realizou o projeto, tínhamos 50 questionários, 16 entrevistas de grupo, 2 entrevistas individuais e 632 fotografias. E o que é isso de codificação? É simplesmente um processo que permite categorizar os dados para facilitar a análise, ou seja, permite atribuir aos dados um formato simples e compreensível, por exemplo, números ou letras, com recurso a um software ou uma folha de cálculo, para que depois possam ser processados. Criam-se categorias de resposta, identificadas por um símbolo, numérico ou alfanumérico, pelas quais se distribuem os dados obtidos. Vamos começar pelos questionários. Podemos introduzir os dados que nos chegam dos questionários num software específico de análise de dados, mas também os podemos introduzir diretamente numa tabela de Excel. E a base é essa: se nós soubermos introduzir dados de questionários numa tabela de Excel, a partir daí nós sabemos utilizá-los em qualquer formato. E foi essa a estratégia que nós optamos para avaliar este projeto. Vamos ver como se faz passo a passo. Em primeiro lugar, atribuímos um código às perguntas e às respostas. Temos aqui 2 exemplos da nossa pesquisa. O código das perguntas P2.21 e P2.22 significa que se trata da pergunta número 21 e 22 da parte 2 do questionário, pois ele estava dividido em 3 partes distintas. Depois, criamos diferentes códigos para diferentes tipos de resposta. Na pergunta 21 temos 4 possibilidades de escolha múltipla, pelo que atribuímos uma letra a cada uma delas. Na pergunta 22 temos uma resposta binária, ou sim ou não. Aqui podem ver como se apresenta a informação após a transferência do código para a tabela na folha de cálculo. No caso da pergunta 21, ficamos com uma coluna para cada resposta, a 21A, 21B e por aí em diante. Na pergunta 22, temos apenas uma coluna, onde vamos assinalar o número da resposta que cada participante deu. Podemos agora ver a tabela preenchida com os dados dos questionários. Na pergunta 21, assinalamos a coluna correspondente à resposta, ou seja, a escolha da opção A, B, C ou D em cada questionário é assinalada pelo número 1. No caso da pergunta 22, assinalamos o número correspondente à resposta, 1 para cada sim e 2 para cada não. Com os dados dos questionários todos organizados, podemos agora analisá-los. A média de professores da amostra que afirma conseguir que os seus alunos aprendam melhor a ler e a escrever é de 68%. A resposta mais frequente à pergunta "o que gostei mais no curso?" foi a dar valor à minha profissão, com 39 respostas em 50 questionários. Correlação direta entre a idade dos professores e a necessidade de aprender mais. E o que é que nós fazemos agora com as entrevistas? Basicamente obedece à mesma lógica. Temos que as organizar num formato que depois permita extrair frequências de resposta e estabelecer correlações entre as variáveis na mesma. No caso das entrevistas, nós temos também que ser capazes de extrair citações que vão dar voz aos nossos participantes, aos nossos stakeholders, e que vão servir para ilustrar toda a nossa história também.
O primeiro passo é transcrever as entrevistas, porque elas estão num formato áudio à partida. Depois disso, temos que recorrer na mesma a uma tabela de Excel, porque se conseguirmos fazer isso, tal como acontece com os nossos questionários, conseguimos utilizar a informação organizada para análise dos dados em qualquer formato ou com qualquer tipo de programa de análise. Na tabela, criamos as categorias de análise e os indicadores. Neste caso, criamos a categoria Análise do comportamento do professor e vários indicadores associados que nos permitem medir esse comportamento na perspectiva dos entrevistados. Refiro-me a indicadores como a pontualidade, a assiduidade, castigos corporais, respostas às dúvidas dos alunos, etc. Temos de ler as entrevistas todas e em cada uma assinalar as passagens em que cada um dos indicadores é abordado. Depois, assinalamos o número de vezes que o indicador foi mencionado e registra-se na respectiva tabela. Ao mesmo tempo, assinalamos as citações mais relevantes para ilustrar essa opinião que podemos registar numa célula ao lado do indicador para posteriormente ilustrarmos o texto. Aqui está. Depois de termos registado numa tabela o número de vezes que se mencionaram os indicadores, nós podemos agora extrair gráficos, estabelecer correlações entre variáveis, perceber as frequências de resposta, tendências de opinião, tal e qual como aconteceu quando analisamos os resultados dos questionários. Até aqui, os nossos dados qualitativos foram organizados de forma semelhante aos dados quantitativos e podemos até usar alguns métodos estatísticos na análise através das frequências de resposta. Mas a análise qualitativa, propriamente dita, é outra coisa diferente. Trata-se de um processo em que nós tentamos, através da informação qualitativa, atribuir significados, compreender e interpretar melhor as realidades e as situações que estamos, neste caso, a avaliar. Neste caso, optamos por recorrer a dois métodos de análise qualitativa. A análise de conteúdos, que é um processo de categorização de dados verbais com o propósito de os classificar, resumir e evidenciar, e a análise narrativa, que tem por objetivo principal reformular as histórias apresentadas pelas pessoas nos diferentes contextos, com base nas suas diferentes experiências. Isso permitiu-nos compreender, por exemplo, que para além das aprendizagens, os professores valorizavam muito a progressão da carreira, pois como o curso era reconhecido oficialmente, isso permitia-lhes subir de escalão e ganhar mais. Aqui, a palavra superação, que usavam recorrentemente, estava mais ligada ao aumento do salário que ao aumento de conhecimentos. Permitiu-nos também compreender que os diretores de escola valorizavam sobretudo a maior assiduidade dos professores e que tinham dúvidas sobre se as crianças aprendiam melhor a ler. Quanto às crianças, compreendemos sobretudo que tinham menos medo do professor, que iam para a escola mais felizes porque o professor brincava mais e batia menos do que antes. Agora que temos todos os dados analisados, resta-nos triangular toda a informação, ou seja, cruzar toda esta informação para termos uma visão mais alargada, tanto dos resultados como dos impactos deste projeto. Assim ficamos com todos os elementos necessários para podermos contar a nossa história, mas uma história com base em evidências, onde podemos comprovar aquilo que aconteceu e onde nos podemos também socorrer das opiniões, das experiências e das histórias de vida das pessoas que viveram o projeto. Vamos ver algumas das conclusões do projeto agora. O projeto formou mais professores do que estava previsto, pois houve muita procura. Ao nível da ética e valorização profissional, todos os participantes da avaliação acham que houve melhorias muito significativas que ajudaram a aumentar a assiduidade e a pontualidade. As crianças que têm professores mais jovens referem mais vezes que eles ensinam com mais brincadeiras e fora da sala de aula, o que é coerente com o facto de serem estes que manifestam maior vontade de aprender coisas novas. Os professores mais velhos, com mais de 40 anos, parecem valorizar mais a progressão na carreira do que a aprendizagem. Todos os participantes afirmam que se usam muito menos castigos físicos. Não conseguimos comprovar se as crianças aprendem melhor, apenas que são mais felizes na sala de aula. Espero que tenham compreendido a necessidade de introduzir um grande rigor
em todo o processo de recolha, organização e análise de dados, para podermos precisamente contar as histórias das nossas intervenções com base em evidências e podermos comprovar os seus impactos. Acho que nos resta, portanto, sermos capazes de desenvolver cada vez mais competências para sermos os melhores contadores das nossas histórias